Uma das coisas que chamou minha atenção também, assistindo teus vídeos, que tu conta tua história e tal, é que um dos principais pontos que fez tu superar e entender como é que fazia para superar tudo isso foi meio que o convívio com os americanos lá. Porque parece que eles têm uma filosofia mais de superação, assim, principalmente lá os veteranos, né, que tu conviveu bastante. E que aqui no Brasil hoje tu não chegou a encontrar essa vibe de superação. Eu analisei isso vendo de fora. Tô certo no que eu entendi? Eu acho que sim. Acho que tem fases, né, da minha reabilitação. Então, eu tive uma meningite meningocócica, né, aos 18 anos. E, aliás, cara, eu tô muito feliz de estar nesse podcast, que eu sabia que esse era um podcast que antes de eu falar, aos 18 anos eu perdi braço e perna, a gente tá 1 hora já conversando. Primeira vez que isso acontece, né? Que eu não abro uma entrevista e falo, e aí, Pedro, o que aconteceu? Então, obrigado. Parabéns aí, Arthur, porque é bacana, né? A gente ir além, né, do que é óbvio aqui. Mas eu perdi os braços e pernas com uma meningite meningocócica. Aliás, quem tá assistindo esperou 1 hora, né? 40 minutos pra... Os caras esperando tá aí. Me conta logo. pra ter a resposta. Depois comerciais. João Kleber. Peraí. Parou. Então, assim, ninguém sabia o que fazer comigo, né? Como eu perdi acima dos joelhos e acima dos cotovelos, faz um caso extremamente único, extremamente desafiador, que 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4, dá 50, né? Por exemplo, se perde as 2 pernas, é uma coisa. Você segura no corrimão pra treinar, muleta. Você perde as 2 pernas, igualzinho, mas perde os 2 braços, já é outro problema, né? Ele se soma, ele se potencializa, né? E aí a minha reabilitação, assim, foi muito frustrante no começo, né? Comecei aqui no Brasil, na rede pública. Aí, ia demorar muito. Aí eu fui pra rede privada. Na rede privada, assim, eles falaram, Pedro, você não consegue nem passar de deitado pra sentado sozinho. De tão fraco que eu tava. Fiquei 6 meses internado. Deitado numa cama de hospital. E aí eles falaram, olha, né, você precisa fortalecer. E quando eu fortaleci, eu tava numa cadeira de rodas, eu fui num congresso para ver as novidades. E lá o vice-presidente dessa empresa americana tava lá, que é o Kevin Carroll, que é uma referência. Vocês souberam da história do golfinho que foi amputado e fizeram uma prótese, virou um filme de Hollywood, um golfinho? Não. Que o Morgan Freeman foi o ator do filme. E o Morgan Freeman fez o Kevin, que é esse cara. Ele que fez a prótese do golfinho lá. Cara, vê se tu acha aí alguma foto. É o Winter, chama. Winter. Imagina fazer um encaixe para um golfinho que tem uma pele lisa e sensível. Como que você mantém ele preso, né? E como que não machuca. Olha lá. Ali a prótese dela, tá vendo? Ela morreu agora, há 1 mês atrás, 2 meses atrás. Infelizmente. Mas onde é que era a prótese? No final ali da cauda? Ah lá, tem uma foto ali da prótese. Esse aqui? Ali tá a cauda dela, tá vendo? A outra ali tá mais visível. A de baixo ali da direita. Lá embaixo na direita. Essa. Tá vendo? Tá. O pessoal tá vendo aí? Fizeram um material pra ela, chama Winter Gel. Que é essa meia de silicone que muitos amputados usam, eu uso também. Só que fizeram um material assim, extremamente flexível, molinho, gostosinho, sabe? Pra não afetar a pele dela. O golfinho tem pele? Não afetar. Deve ter, né? Acho que tem skin, né? Não tem, sim. Deve ter. E esse cara me viu no congresso, e são coisas da vida, né? Ele me viu e congelou assim em mim. Ele é um senhor, um irlandês que mora nos Estados Unidos, cientista também, baixinho, uma figura. E ele falou, a gente não tem um amputado de 4 membros lá nos Estados Unidos, na nossa empresa, são 800 clínicas por volta de 1 milhão de pacientes ano. Ele falou, a gente não tem. O último que tava lá, ele acabou desistindo e tal. Porque eu gasto, assim, 3, às vezes 5 vezes mais energia para caminhar, por exemplo. Então é um sacrifício muito grande usar isso aqui 12 horas por dia, né? Os braços também, a rejeição acaba sendo alta. E ele falou, olha, você é jovem e eu vejo em você um fire in your eyes, né? Tipo um fogo, assim, no seu olho, uma vontade de querer vencer. Vem para os Estados Unidos, né? Vem ver a gente e tal. Aí eu ignorei ele. Muita gente tentou me vender alguma coisa naquela feira, né? Que tá de 4 membros. E a gente acabou indo por um outro centro lá nos Estados Unidos. A gente lá em casa
nós não somos ricos, né? Mas também nunca passamos por nenhuma necessidade. E meu pai, graças a Deus, minha mãe, tinham condições de permitir que eu fosse lá para fora, né? Mas não ficasse muito tempo. Tinha que resolver. E uma família nessa situação vai até o final, né? Então, eu fui para Chicago, primeiro num centro lá, para ficar 3 meses. Fizeram um braço desse que eu odiava, não tava andando, já tava desistindo. E eu lembrei que eu tinha encontrado uns meses antes esse cara no congresso. Excêntrico. Aí eu falei, meu, ou é ele, ou vou voltar pro Brasil, uma cadeira de rodas, e essa vai ser minha vida, né? Quando eu fui amputado, eles falavam, olha, se o Pedro der 10, 20 passos sem a ajuda de uma cadeira de rodas ou uma muleta, alguma coisa, já vai no Guinness Book. E o Pedro vai precisar de um cuidador com ele pro resto da vida. Me falaram bem assim na minha frente, ó, para você ser independente agora, você tem que aprender a comandar as outras pessoas fazendo coisas para você. Eu falei, mas isso não é ser independente, né? Então, e assim, nada contra quem opta por esse, né? Tem gente que tem as amputações mais difíceis que a minha e tal, mas eu sabia que eu podia. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Cara, eu preciso fazer isso funcionar. Acho que é essencial para mim eu voltar a andar. Era meu sonho. Era um sonho que eu tomava banho pensando nisso, em como que eu ia solucionar esse grande problema na minha frente, né? E aí eu tava lá nos Estados Unidos quase voltando, aí eu lembrei desse cara. E eu tinha um cartãozinho dele na minha mala, lá daquele congresso. E eu liguei pra ele, tocou, ninguém atendeu. Aí eu falei, putz. Aí meu irmão tava lá, né? Minha mãe e tal. E meu irmão do meio, o Lucas, ele sempre foi um cara assim, que ele nunca quis me ver sofrer. Acho que ninguém quer. Mas ele tinha essa preocupação de manter meus pés no chão. E eu sempre fui um cara otimista, sabe? Ah, se tem 1% de chance, vamos lá buscar. E meu irmão sempre foi um cara assim, calma. Aí ele falou, não, tocou, não atendeu, já era. Eu falei, não, vou tentar de novo. Aí liguei. Tocou. Na hora que eu ia desligar, ele atende. Né? E eu tava vendo um vídeo no YouTube de um paciente dele, lá em Oklahoma, que é um estado no meio dos Estados Unidos, de um paciente com 3 amputações, 2 acima do joelho iguais às minhas, e um braço bem aqui perto do ombro. Mas ele tinha uma mão. Só que, pô, ele tava fazendo um monte de coisa com aquele braço dele e com as pernas, principalmente. E aí eu vi que era da empresa daquele cara que eu tinha encontrado no congresso. Aí na hora que ele atendeu, eu falei, Kevin, aqui é o Pedro, a gente se encontrou 6 meses atrás no congresso e tal. Você tinha comentado pra eu vir para os Estados Unidos. Ele, Pedro, você tá no Brasil? Eu falei, não, na verdade, eu acabei indo para outro centro em Chicago, mas eu já tô voltando pro Brasil, porque a coisa não tá andando. Ele falou, caramba, eu acabei de pousar em Chicago. Cara, eu falei, porra, era uma sexta-feira, tipo, 6 da tarde. Aí eu falei, semana que vem, vamos encontrar aí e tal. Eu vi um vídeo de um cara aqui, de um paciente seu, que, pô, tá fazendo coisas que eu não imaginava que fossem possíveis. Dirigir o carro pisando no acelerador e no freio com a prótese, descendo uma calçada, assim, andando, dobrando as pernas. Eu lembro que eu falei da unidade hidráulica, dobra uma e dá o passo, dobra a outra, direitinho. Não existia isso. E eu falei, cara, eu queria conhecer esse cara, ou ver o que vocês fazem, porque eu não tenho nada a perder. Eu lembro bem de falar assim, né? Eu não tenho nada a perder. Ele falou, tô indo na sua casa hoje 10 da noite, no seu apartamento. A gente tinha alugado. Aí minha mãe olhou pro lado. Nem a pau que esse vice-presidente vai vir aqui. Eu não cozinhei, eu não fiz nada. O meu irmão fala, Pedro, não desencarar. Eu falei, tá bom, tchau. E desliguei na cara dele. Aí 10 da noite bate lá na porta. E aquilo mudou minha vida. Ele chega assim, fala, Pedro, você engordou, cara. Falei que você não podia ganhar peso, porque, né, é muita energia pra andar. Então a gente tem que manter, assim, um certo nível e tal. Eu tava na cadeira de rodas comendo pizza de Chicago lá, que 5 dedos de grossura. E aí ele falou, pô, aí viu que o meu apartamento inteiro tava todo adaptado, né? Ele falou, você construiu um castelo na sua zona de conforto. Eu falei, pô, aquilo me marcou muito. Tipo, você criou um ambiente perfeito pra você, que é o seu apartamento, e o mundo acontece lá fora. Eu falei, caramba, cara. Aí ele falou, desce a cadeira de rodas. Aí, pô, é o chão? Vai pro chão, tal. Vai pro chão. Começa a fazer um monte de exercício e tal. Ele falou, dentro do apartamento você tem que andar no chão. Você tem que ficar andando de cadeira de rodas. Você vai rapidinho ali no banheiro,
sabe, ele mudou completamente o conceito que a gente tem de querer ser quem eu era antes, né? Da maneira como eu era antes. Não, o chão é sujo. Eu ando de chinelo aqui no chão, como é que eu vou? Então, e deixou essa mensagem de que eu tinha que me adaptar ao mundo e não adaptar o mundo a mim. Ele falou, ó, semana que vem vai ter um triatlon de amputados na Califórnia. E se você não for, você nunca vai poder reclamar da sua situação, ele falou. Cara. Eu falei, porra, cara. Aí ele mostrou os vídeos desse paciente e de outros. Nenhum era de 4 membros. Ele ainda queria que eu reabilitasse. Ele falou, se você gostar, você vai para o nosso centro em Oklahoma, que é um de 800, mas é um extremamente especializado. E a gente vai te dar todas as condições para se reabilitar. Se você virar esse cara que a gente quer que você vire, eu vou abrir todas as portas do mundo para você. Em todos os âmbitos, né? E aí eu fui. Semana seguinte eu tava lá na Califórnia. E quem me buscou no aeroporto foi esse cara amputado de 3 membros, dirigindo um carro sem adaptação. Eu e meu irmão chegamos lá, 1 da manhã, e chegamos no hotel dos caras lá e tinha um veterano de guerra lá, né, amputado também. Eles eram todos bilaterais acima do joelho. Era a especialidade dos caras lá, que é muito difícil de reabilitar. Mas os caras se reabilitavam no nível inexistente no mundo até então. Assim, deixa eu perguntar só, quando tu começou a ver esses exemplos, porque até então pra ti era impossível fazer o que aqueles caras estavam fazendo. E quando tu viu, tu pensou, não cara, tinha. Cara, dá pra fazer. Tipo, o YouTube era o Charlie mordeu meu dedo, lembra? Sim. O irmãozinho, era muito... A gente tá falando de 2010. O iniciozinho do YouTube. Então não tinha o Facebook também, né, com influenciadores. Então não existia exemplos claros de bilaterais, por exemplo, acima do joelho, que viviam uma vida sem cadeira de rodas. Isso não existia na minha cabeça. Tanto é que quando eu tava vendo aquele vídeo do Cameron, que hoje é um grande amigo, e eu resolvi ligar lá pro Kevin, o meu irmão chegou e falou, isso aí é tela verde, cara, é green screen. Ele lembra, porque o que ele tá fazendo é impossível de fazer. O que ele tá falando, que ele não usa cadeira de rodas há 5 anos, é impossível. O que ele tá mostrando de dirigir um carro, é impossível. Mas aí quando o cara foi te buscar de carro... Sem cadeira de rodas. Aí o teu irmão tava junto? Tava. Aí ele viu, não era fundo verde. A gente ficou chocado, cara. A gente ficou chocado, nós dois. E aí a gente foi pro hotel deles lá. Chegamos lá, eles mandaram eu colocar a prótese e o meu hotel ficava a 3 quadras de distância. Aí na hora que eu cheguei no hotel dele, ele falou, não, esse não é seu hotel, o seu tá a 3 quadras de distância. Põe a prótese, eu tinha as próteses que eu tinha feito lá nos Estados Unidos, que eram próteses baixinhas. Então o bilateral ele começa o mais baixo possível, né? A gente chama de stubbies. Então imagina que é um encaixe com um pezinho. Acabou, você tá baixinho aqui. E aí falou, anda. Eu falei, cara, meu recorde são os 20 passos lá do Guinness Book mesmo. Tipo, é isso que eu faço. Eu dou 10, 20 passos, morro de cansaço, de dor e preciso sentar. Como é que eu vou andar 3 quadras? Já era de sábado para sexta para sábado. Aí os caras, ó, o Cameron trocou as pernas dele, dá para desparafusar, né? Tirou o joelho, botou também os pés baixinhos e falou, eu vou do seu lado. Caralho. E demore o que demorar, a gente vai chegar lá. Eu não ligo se chegar às 6 da manhã, era 1 da manhã. Não ligo se chegar às 6 da manhã, desde que você chegue. Eu falei, cara, o cara é diferenciado. O coração dele, é um líder mesmo, né? E aí fomos, tem um vídeo. Fui lá, tipo, 1 da manhã. O pessoal tava saindo dos bares, ali uma região bem boêmia, né? Da Califórnia, ali em La Jolla, perto de San Diego. E pô, os caras andavam, olhavam assim, o que tá acontecendo aqui, né? Tipo, e aí tem uma hora que eu caí e já virei pro meu irmão, ele não deixou meu irmão me ajudar. E ele falou, ó, você vai se virar. Aí tava no concreto, eu não usava os braços, porque eu não gostava. Eu não conseguia apoiar em nada que doía. Fiquei meia hora deitado no chão, até que eu vi que no ponto de ônibus tinha uma cadeira e se eu rastejasse até a cadeira e agarrasse nela, eu conseguiria levantar. Então, esse tipo de coisa ele foi me provocando e me instigando a me tornar um cara adaptável. Aí eu fiz em 1h30, 3 quadras. Chegamos lá 2h30 da manhã. Exausto. Na hora que eu tirei a prótese, dava pra encher um copo de sangue e suor, assim. Caralho. Dava pra encher um copo. Aí eu cheguei lá, né? 6 da manhã, 6h30 da manhã do dia seguinte. É o Cameron, que é aquele amputado, esmurrando a porta, né? E aí ele fala, vamos.
Você não tem tempo a perder, cara. Você tá aqui nos 3 dias mais valiosos da sua vida. Eu falei, pô, mas 6 da manhã, cara, sai daqui. Tipo, putz, é muito chato, cara. E aí, coloquei a prótese. Eu tenho muito enxerto de pele também, né? Que a meningite acaba danificando muitos tecidos, então é pele mais sensível, né? Aí põe curativo, nebacetim, põe a prótese, e aí fui. E naquele final de semana, de sexta a domingo, eu não usei a cadeira de rodas nenhuma vez. Nenhuma. Tudo que eu fazia mais devagar, mas eu fazia sem a cadeira de rodas, né? E nesse espírito de estar com o Cameron e 2 ou 3 outros veteranos de guerra. E aí terminou, aquele cara que é o grandão da prótese, lá, o vice-presidente da Hanger, o Kevin, falou, cara, eu tô certo. Eu tenho feeling, você vai ser esse cara. Aí ele falou, vem para Oklahoma. Cancelei o voo de volta pro Brasil, fui para Oklahoma. E eles ajudaram muito a gente financeiramente também, né? Porque já tava lá em Chicago, já não tinha dado certo, já tinha gastado dinheiro lá. Mas ele queria me ver, ele tinha certeza que eu ia ser esse prodígio, assim, dele, né? Eu tinha 19 anos. Aí fui para Oklahoma e eu fiz um treinamento de 20 dias com aí só veterano de guerra. Eu era o único civil. E são pessoas, cara... Aí, nossa, tô percebendo que eu tô respondendo a sua pergunta, que era dos veteranos, né? Mas eu queria dar um contexto legal. E são pessoas maravilhosas, assim, com senso de humor com si mesmo, que não se leva a sério, sabe? Isso eu ia perguntar também. Como é que... Paralímpicos são assim, veteranos de guerra são assim, geralmente. O pessoal faz muita piada lá entre si? Não, as piores. Tipo, impublicáveis. Eu quero ouvir em off depois as piadas. Eu te falo em off.